Quanto mais você focar no natural, mais difícil vai ser acreditar no sobrenatural. Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe demais a vida de todos vocês, e nós vamos dar início. O título da mensagem de hoje é, vamos juntos, diga isso comigo por favor, basta uma palavra. Olha para a pessoa mais próxima a você e diga isso a ela, milagres acontecem. Vamos lá. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Eu acredito que todos se lembram dessa frase dita pelo Senhor Jesus. E realmente, nós temos essa grande tendência a nos preocuparmos com muitas coisas, a corrermos atrás de muitas e muitas coisas e acabamos deixando de lado aquilo que é o necessário, aquilo que é o mais importante. Números 14, versículo 8 diz assim: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Olha que colocação impactante. Se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor nos aprovar, se o Senhor estiver junto conosco, essas palavras foram ditas por Josué e Caleb. Eles sabiam que o essencial era a aprovação do Senhor. Eles sabiam que para que eles conseguissem tomar a terra prometida pelo Senhor, seria necessário o Senhor se agradar deles. E no livro de Hebreus é dito que sem fé é impossível agradar a Deus. Em outras palavras, o que eles estavam dizendo, nós precisamos de fé para que o Senhor se agrade de nós, para que só então nós venhamos tomar posse da nossa terra prometida pelo Senhor. Os demais temiam um possível insucesso. Eles, porém, tinham a certeza de que eles teriam sucesso. O processo não seria fácil, não seria simples, mas uma vez que o Senhor nos aprova, uma vez que o Senhor se agrada de nós, todas as coisas começam a cooperar para o nosso bem. Quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, não é para todas as pessoas, é para o bem daquelas que amam ao Senhor. E a Bíblia deixa muito claro que o verdadeiro amor do ponto de vista do Senhor é obediência. A linguagem do amor de Deus é obediência. Nós mostramos que o amamos por intermédio de atos de obediência, renúncias com base na obediência, perseverança com base na obediência. Aqueles homens, quando eles foram enviados para espiar a terra, eram 12 líderes, em outras palavras, 12 pessoas com uma capacidade de influência muito alta. Entre os 12 que foram enviados, 10 ficaram preocupados, amedrontados, apavorados por conta dos inimigos, por conta dos gigantes que existiam naquela terra. O foco deles estava justamente na capacidade, não em Deus. O foco deles estava justamente no tamanho do adversário. Como eles se viram incapazes diante daquele grande adversário, eles acreditavam que não seria possível viver aquela grande experiência. Porém, Josué e Caleb tinham isso muito bem definido dentro deles. Eu não preciso de um grande armamento, nós não precisamos de um grande exército, nós precisamos da aprovação do Senhor.
Por que é tão importante nós entendermos isso? Dependendo do tipo de problema que você está enfrentando, dependendo do tipo de batalha que você está vivenciando, por exemplo, um problema de saúde, nós podemos nos preocupar em procurar N médicos, N medicamentos, N tratamentos, e aquilo que vai ser o essencial, nós não colocamos força para buscar, porque não se iluda, até para que o medicamento faça efeito, é necessário da bênção do Senhor. Quantas e quantas pessoas não passam por N tratamentos e o tratamento não produz efeito algum? Não importa qual seja o contexto, não importa qual seja o cenário, não importa qual seja a batalha, em primeiro lugar, eu preciso buscar o que é mais importante. Não estou falando que nós vamos negligenciar o resto, muito pelo contrário, eu sou o primeiro a fazer as perguntas. Procurou um bom profissional? Foi fazer exames, foi averiguar toda a sua situação, porém, esta é uma parte, mas a parte definidora é alcançarmos a aprovação do Senhor. Ainda assim, toda a comunidade começou a falar em apedrejar Josué e Calebe. Então a presença gloriosa do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os israelitas, e o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com desprezo? Será que eles nunca confiarão em mim? Vamos juntos, diga isso comigo por favor. Mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles, mesmo que não tenha sido com você, mas talvez próximo a você, com familiares, amigos, conhecidos dentro da igreja, quem pode dizer: eu já presenciei vários e vários milagres ao longo da minha vida? Levanta as mãos por favor. Mesmo nós presenciando tantas coisas incríveis, continuamos a ter dificuldade em acreditar plenamente no poder do Senhor. A advertência que o Senhor estava fazendo era: vocês viram tudo o que eu já fiz, todos os sinais, trazendo para a nossa realidade, para o nosso momento de agora. Eu não tenho a menor dúvida que pelo menos no mínimo, uma vez, você ouviu aqui deste altar um testemunho compatível com algo que você está vivendo ou precisando nesse momento. A advertência que o Senhor estava fazendo, você já me viu fazer. Vocês já viram pessoas vencendo essas batalhas, vocês já viveram e experimentaram experiências várias junto comigo. Milagres não é uma novidade para você, porém tem muitos que a incredulidade ainda tem falado mais alto, e não importa o quantas orações você irá receber, não importa quantas pessoas concordem com a sua vitória, não importa quantas palavras sejam liberadas sobre a sua vida, se você não crer, possuir como uma verdade, crer, acreditar que é real, crer é produzir convicção, se isso não existe dentro de você, não vai acontecer. Uma coisa está condicionada à outra. O ponto de partida para se viver é acreditar. O ponto de partida para vivermos grandes e grandes milagres, testemunharmos a glória do Senhor, é crermos que é possível eu sair dessa, é crermos que é possível eu viver grandes e grandes transformações. Durante 40 dias eles ficaram espiando a terra. A Bíblia descreve que aqueles 40 dias custaram 40 anos de vida caminhando em círculos no deserto. Olha o quanto um dia de incredulidade pode travar todos os processos na minha vida. Por isso nós não podemos demorar, por isso nós precisamos ser rápidos. João 20, 29 diz assim: então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Vamos juntos, diga isso comigo por favor. Felizes os que não viram e creram. Essas palavras foram ditas a Tomé. Esse homem representa um grupo de pessoas incrédulas,
que andam com o Senhor, que presenciaram muitas coisas juntamente com o Senhor, mas continuam a duvidar que algumas coisas são reais, que algumas coisas são possíveis. Essas palavras foram ditas logo após o acontecimento de, se não for o maior, um dos milagres, ou melhor, o milagre mais importante que já aconteceu aqui nessa terra. Foi logo após o Senhor ressuscitar, depois de ter passado por aquele processo intenso, onde ele foi agredido, ele foi espancado, ele foi apedrejado, ele foi cuspido, vieram com muita força, com muita fúria para cima dele, vieram de uma forma assim arrasadora. E ainda para piorar, ele recebeu todo o nosso pecado, tudo aquilo que nós fizemos de errado, recaiu sobre ele, sentiu uma opressão muito, muito grande. Passaram-se 3 dias e ele voltou a viver. O Senhor foi até os seus discípulos, Tomé não estava. Logo após essa experiência incrível, eles presenciarem a volta do Senhor, a ressurreição dele, eles foram contar a Tomé, e Tomé disse assim: se eu não ver as marcas nas mãos, se eu não tocar no lado dele, uma vez que ele havia sido perfurado, eu não vou acreditar, eu preciso ver. Até que o Senhor teve contato com ele, ele creu, naquele momento ele viu com os próprios olhos que era real, mas olha o que o Senhor disse: você está crendo porque você viu? Felizes são aqueles que não viram indícios, felizes são aqueles que não viram sinais, felizes são aqueles que não presenciaram absolutamente nada, mas pelo simples fato de terem ouvido, creram, acreditaram, tomaram isso como uma verdade absoluta. Mateus 13:58 diz assim: e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Nesse momento, o Senhor tinha voltado para a cidade onde ele havia sido criado. Na região de Nazaré, onde as pessoas o conheciam, foi aonde menos milagres aconteceram. Por conta do quê? Incredulidade. Mas o Senhor teria poder para fazer? Sem dúvida alguma, Ele teria poder para fazer, como terá eternamente o poder para fazer o que é do teu agrado. O Senhor, Ele teria poder para curar muitos enfermos? Teria. Mas naquele lugar, porque a incredulidade falou mais alto, muitos milagres não foram realizados ali. Em outras palavras, pessoas deixaram de viver grandes e grandes mudanças por conta da incredulidade. Por isso, eu não vejo, mas eu creio. Não existem sinais, mas eu continuo crendo. As coisas podem não estar boas, mas eu continuo crendo naquilo que nos foi prometido. João 20, do 30 ao 31 diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Isso me estremece de cima embaixo. A Bíblia é um livro que contém muitos e muitos milagres, mas olha o que está sendo dito: muitos deles não foram colocados, muitos deles não foram acrescentados à palavra. Olha quantos e quantos feitos o Senhor não realizou, quantas pessoas não viveram restaurações em todas as áreas da vida, quantos enfermos não foram curados de enfermidades do ponto de vista da medicina incuráveis, irreversíveis, quantas não foram pessoas que saíram de situações sem saída. Outro dia o Guilherme estava compartilhando comigo um testemunho que chegou até ele, de um casal que o homem pela medicina não poderia gerar, a mulher pela medicina também não poderia gerar, e ambos conceberam filhos juntos. O impossível aconteceu. Muitas vezes a única saída que nós vamos enxergar diante de um contexto extremamente desagradável é um milagre. Sabe aquela expressão?
É só um milagre mesmo? Muitas vezes esse é o ponto certo. Nós precisamos chegar em uma situação, em um contexto que muitas vezes nós não vamos enxergar uma saída, para que nós possamos crer que o Senhor tem poder para fazer milagres. Ele tem poder para gerar grandes e grandes mudanças. Então, diante do que está sendo dito, diante do que está sendo lido, nós não podemos duvidar nem mais um dia sequer. Diga isso comigo, por favor. Deus cura, Deus restaura, Deus muda, Deus vivifica. Diga isso: Deus faz milagres e maravilhas. Por isso você precisa se levantar no espírito, crendo que o teu impossível não é impossível para Deus. Se não é impossível para Deus, se você crê que é real, que Ele pode fazer, então, como está escrito, seja feito conforme a sua fé. Se você acredita que é possível, então assim acontecerá na sua vida, assim Ele irá fazer. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Mesmo que não tivéssemos testemunhos externos, pelo simples fato de muitos testemunhos terem nos sido deixados, é o suficiente para nós crermos que muitas coisas que aos olhos humanos são irreversíveis, o Senhor pode reverter. Deus é Deus de milagres, Deus é Deus de mudanças. Deus cria saídas aonde essas saídas não existem. Deus abre caminhos aonde não existiam caminhos. Deus faz acontecer o sobrenatural. Deus faz portas se abrirem aonde portas nem sequer existiam. Deus simplesmente faz. Salmo 77 diz assim: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Nem sempre nós teremos coisas boas a nos apegar em relação àquilo que nós estamos vendo, ouvindo ou vivendo no presente momento. Por isso os nossos olhos têm que se voltar sempre para aquilo que nos enche de esperança. Eu vou me recordar dos testemunhos, dos grandes milagres, dos grandes feitos, porque dessa forma nós vamos irrigando, nós vamos trabalhando para que essa fé cresça. Tem pessoas que meditam demais em problemas, contendas, nas situações dolorosas, difíceis, e acabam deixando de lado o sobrenatural do Senhor. No versículo 14 diz assim: tu és o Deus que realiza milagres. Não diz tu és o Deus que realizou milagres. É um Deus que realiza milagres agora, no presente momento. Existem milagres no passado, mas os milagres não são coisa do passado. Existem milagres no passado, mas os milagres não são coisas do passado, é do presente, eternamente. Milagres são acontecimentos que nos acompanham de geração em geração. Os milagres que foram feitos não ficaram lá atrás, muito pelo contrário, eles foram escritos para nos encher de esperança, para que pudéssemos crer que o Deus que fez lá, é o Deus que faz aqui, é o Deus que faz amanhã, e vai continuar a fazer eternamente. Quanto mais você focar no natural, mais difícil vai ser acreditar no sobrenatural. Pode reparar, dependendo do tipo de problema que você está passando, se eu abrir o teu celular agora e olhar no histórico do celular,
muitos vão ver pesquisas e pesquisas e pesquisas e pesquisas e pesquisas em cima daquele problema, daquela realidade que está sendo vivida. E aí, o que nós temos muitas vezes de recomendações, o que nós vemos muitas vezes ali diante dos nossos olhos, é o natural. Quanto mais nós nos aproximamos do natural, mais nós nos afastamos do sobrenatural. Quanto mais nós começamos a ouvir algumas coisas naturais, algumas coisas que têm as suas limitações, mais difícil se tornará acreditar que Deus é Deus ilimitado. Como que você sabe disso? Eu fiz isso. Eu vivi isso. Eu perdi muitos e muitos anos na minha vida buscando no que eu consegui enxergar. E na verdade, aquilo que nós mais precisamos vem do invisível. Vem justamente daquilo que você não consegue ver. Vem justamente daquilo que parece não fazer sentido. Diga isso comigo, por favor. Onde eu estou? Mais forte, diga isso. Onde eu estou? Não muda aquilo que Deus pode fazer. Aonde você está não muda o que Deus pode realizar. O teu contexto não muda a essência de Deus. Você pode estar vivendo um momento extremamente difícil. Isso não muda o fato que para Deus tudo continua sendo muito simples. Você pode estar sendo esmagado, pisoteado, humilhado, envergonhado. Isso não muda o fato que Deus continua sendo o Deus que traz à existência coisas que não existem. O meu problema não muda a soberania do Senhor. Deus continua sendo o mesmo em todos os contextos. Aonde eu estou não muda o que Deus pode fazer, porque não muda quem Deus é. Está escrito que Deus permanece o mesmo ontem, hoje, será eternamente o mesmo. Ele é o nosso Deus eterno, Deus do sobrenatural. Pois Deus, Jó 9, pois Deus é muito sábio e poderoso. Quem alguma vez enfrentou e saiu vencedor? Ele move montanhas sem dar aviso, e em sua ira as põe abaixo. Sacode a terra de seu lugar e faz tremer os seus alicerces. Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. Se Ele ordena, o sol não nasce e as estrelas não brilham. Ele sozinho estendeu os céus e marcha sobre as ondas do mar. Essas palavras ditas por Jó, sabe em que momento elas foram ditas? No meio daquele processo onde ele estava sem família, ele estava sem bens materiais, ele tinha perdido todos os seus recursos e estava doente. Mas olha a perspectiva que ele ainda mantinha a respeito do Senhor. O Senhor continua sendo onipotente, onisciente, onipresente. O Senhor continua sendo um Deus inabalável, um Deus incrível, um Deus único. Mesmo diante de um cenário tão difícil por parte de Jó, diante de um momento tão desafiador, Deus, se Ele der uma ordem, o sol não vai nascer. Se o Senhor der uma ordem, as montanhas vão se mover, elas virão abaixo. Se o Senhor der uma ordem, as estrelas vão parar de brilhar. Então muitas vezes nós colocamos Deus numa caixinha por conta de uma limitação que existe aqui por parte da fé limitada, por parte de incredulidade, e nós estamos impedindo o agir do Senhor. O Senhor disse assim a Marta e a Maria: se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Ele já tinha anunciado que a morte de Lázaro não terminaria em morte, mas era a oportunidade da glória do Senhor se manifestar naquele momento. Não acabaria em morte, mas esse aviso foi deixado: se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Se vocês acreditarem, vocês verão a glória de Deus. E por que é importante você acreditar? Para que o Senhor confirme para que Ele faça, e não só, as suas crenças interferem diretamente no seu posicionamento no dia a dia. Tem pessoas que não lutam mais, justamente porque acreditam que já não tem como vencer aquela batalha. Tem pessoas que não conseguem colocar força e viver o seu dia, literalmente, a plenos vapores, dando o seu melhor, colocando toda a força, porque acreditam que não vale a pena, nada vai acontecer. Por que eu estou pregando do jeito que eu estou pregando? Porque eu creio.
Por que eu estou alterando tanto a minha voz? Porque eu acredito, e isso grita dentro de mim. Por que eu vivo a minha vida colocando força em tudo aquilo que eu faço? Porque eu acredito que diante do Senhor, nenhum bom plantio é em vão, não existe desperdício diante do Senhor. Se eu estou buscando, se eu estou clamando, é só questão de tempo, eu vou continuar batendo nessa tecla, como está escrito: aqueles que oram ao Senhor, não deem descanso a Ele, até que Ele complete a sua boa obra. Então eu vou continuar crendo, eu vou continuar clamando, eu creio em saídas sobrenaturais, eu creio no impossível do Senhor, eu creio que o impossível vai se curvar diante de mim, eu creio que dessa situação sem saída, o Senhor vai providenciar um escape. Creia, se levante, creia que você não vai viver a mesma história dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus trisavós. Creia que essa enfermidade não vai te matar. Creia que o diabo não vai vencer você nessa tua batalha familiar, conjugal. Creia que o Deus soberano nos garante a vitória. E eu acho tão incrível que o Senhor, em todo o seu esplendor, em toda a sua glória, Ele vira e diz: está vendo esses milagres? Essas obras? Vocês farão obras como as minhas, e até mesmo obras maiores. Está vendo tudo isso que nós observamos e vemos como impossível? Se você crer, as obras serão ainda maiores, os acontecimentos serão ainda maiores. Essa palavra, ela está rasgando primeiro do lado de cá, porque enquanto eu estava meditando, eu caí a ficha. Não é que eu não colocasse força no que era essencial, eu coloco, a minha vida é isso, eu vivo disso. Eu não faço outra coisa senão mexer com o sobrenatural, com a palavra do Senhor. Se eu estou orientando uma pessoa, eu estou orientando a luz da palavra. Se eu estou visitando, falando com ela à luz da palavra. Se estou aqui, eu estou cultuando. Qualquer coisa que eu faço no meu dia a dia é para a honra e a glória do Senhor. Mas enquanto eu meditava, veio no meu espírito claramente: filho, eu estou vendo o teu empenho em muitas coisas. Eu estou vendo você correndo atrás, eu estou vendo você mexendo, eu estou vendo você movimentando. Não precisa parar, mas foque mais no lugar de onde virá a sua verdadeira vitória. Sou eu. Nunca se esqueça disso. É muito comum, por exemplo, isso acontecer no aspecto profissional. Eu corro atrás do esquema tal, eu corro atrás da pessoa tal, eu passo a minha vida me esforçando, correndo atrás de muitas coisas. E aquela que poderia abrir portas que eu sozinho não conseguiria, eu não busco com... Entenda que quando eu digo buscar, fazer muito e dar o seu melhor são duas coisas completamente diferentes. Não é que muitos não busquem, acredito que a grande parte busque, mas colocar como o centro de todas as coisas, mas eu falo assim, algo absoluto, dar o seu melhor, sem reservas, sem ficar se poupando. Não foram todos que chegaram nesse ponto. E a verdadeira vitória vem disso. É o que está escrito: o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem de quem? Do Senhor. Eu vou preparar meu cavalo, eu vou preparar minha família, eu vou preparar minha saúde, eu vou preparar tudo aquilo que diz respeito à minha vida, mas a minha vitória virá do Senhor, a minha vitória virá dele. Vamos juntos, diga isso comigo por favor. Ele faz grandes coisas, maravilhosas demais, para entender. Aqui é um verdadeiro divisor de águas. Quanto mais você lutar para tentar entender, menos você vai ver. A tendência que nós temos a buscar aquilo que é racional, a tendência que nós temos a buscar aquilo que é lógico,
muitas vezes nos afasta de vivermos a glória do Senhor. Ele faz coisas que vão além do nosso entendimento. Se a tua mente não alcança, não quer dizer que Deus não possa fazer. Se a tua mente não vai além daquilo que seus olhos conseguem enxergar, não quer dizer que o poder do Senhor não vá além. Então tem muitas pessoas tentando entender, tentando muitas vezes quase que induzir o Senhor a trabalhar de uma determinada forma. Senhor, mas tem que ser dessa forma, tem que ser desse jeito. A Bíblia diz que o Senhor é multiforme graça, Ele faz de infinitas maneiras, Ele faz do jeito que você menos esperar, Ele simplesmente faz. Ele faz grandes coisas, maravilhosas demais para entender. Vamos juntos, diga isso comigo por favor. E realiza milagres, o que está escrito? Incontáveis. Se é uma questão de força, Ele é forte. Salmo 136, 4 diz assim: deem graças ao único que realiza grandes maravilhas. Deem graças ao único que realiza grandes milagres. Engrandeça ao único que pode te tirar desse contexto, dessa situação. Mateus 8, do versículo 5 ao 13, diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. Ponto de partida: ele precisou pedir. No livro de Tiago, no capítulo 4, se não me falha a memória, eu acho que no versículo 2, diz assim: muitos não têm porque não pedem. Ele tinha uma necessidade, ele precisava de um milagre, mas o milagre só foi possível porque ele teve a ousadia de ir até o Senhor e fazer o pedido. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Vamos juntos, diga isso por favor, e esse é o tema central da mensagem de hoje. Vamos juntos. Mas dize apenas uma palavra. O que está escrito na sequência? Mas dize somente uma palavra. Uma única palavra. A fé desse homem, eu acredito que ela foi construída em cima daquilo que ele estava ouvindo. Ele ouviu falar dos grandes feitos do Senhor Jesus, ele ouviu falar de grandes milagres, e como que isso entrou dentro dele? Se alguém é capaz de fazer tantas coisas como essas que têm chegado a mim, não preciso de muita coisa, só preciso de uma palavra. Uma palavra. Muitas vezes o que você acha que você precisa, aquilo que você tem buscado, não é necessariamente o essencial. O que você precisa é de uma palavra do Senhor. Porque a partir do momento que você alcança o favor de Deus, você alcança o favor de homens. Eu vejo muitas pessoas se dedicando a buscar um crescimento de uma forma muito abrangente em todas as áreas da vida, mas você pode se preparar para muitas coisas. Se você não toca o coração do Senhor, se você não alcança o favor dele, é muito esforço e poucos resultados, ou no mínimo os resultados não são equiparados ao nível de dedicação, ao nível de entrega. Uma palavra, Senhor. Nós estamos aqui nessa manhã por uma palavra. Se o Senhor disser, seja curado, você vai ser curado instantaneamente. Se o Senhor disser, restauração aconteça, ela acontecerá instantaneamente. Se o Senhor disser, mude, mudanças vão acontecer. Basta uma palavra,
um estalar de dedos, um sim do Senhor, e tudo que eu tenho esperado vai acontecer. Por isso nós precisamos ir com toda a força nele, até ele. Nós precisamos nos entregar, nos prostrar. Se nós temos que nos ajoelhar, é diante dele, não diante dos problemas. Senhor, uma palavra, Senhor, uma única palavra. Nós podemos passar por uma bateria de exames, ter ânimo para ir no médico, no hospital, 2, 3, 4, 5 vezes numa única semana. E muitas vezes não temos a mesma disposição para buscar ao Senhor 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Eu sou muito adepto da oração na madrugada, eu adoro a oração na madrugada. É fácil? Não. Você é uma pessoa diurna? Sou. Noturna? De maneira alguma. Na madrugada é assim, para mim é o desafio do desafio do desafio. Só que eu prefiro gastar 30 minutos da minha madrugada, 1 hora da minha madrugada para me dedicar ao Senhor por inteiro, do que passar uma vida tendo que entrar em quartos de hospitais, tendo que passar uma vida buscando ajuda de profissionais daqui, dali, e nunca resolvo o meu problema. Eu prefiro fazer um jejum de 7 horas, 12 horas, 24 horas, eu prefiro me separar e ao Senhor passar um bom período com Ele, eu e Ele, adorando, louvando, buscando, porque eu sei que é uma palavra, liberou essa uma palavra, acabou. Uma única palavra. Por intermédio de uma palavra, os endemoniados eram libertos. Por intermédio de uma palavra, os leprosos eram curados. Por intermédio de uma palavra, milagres aconteciam. Uma palavra, diga isso comigo por favor, eu só preciso de uma palavra, pois eu também sou um homem, sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando, digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Diga a meu servo, faça isto, e ele faz. O centurião era um homem de autoridade, mas naquele momento ele estava se colocando debaixo da autoridade do Senhor. Aqui quando ele diz que eu também sou um homem sujeito à autoridade, naquele momento ele não estava se submetendo a autoridades humanas, ele estava se submetendo à autoridade divina, à autoridade do Senhor. Se o Senhor disser para mim é o suficiente, é o suficiente, é o necessário, é o que me basta. Uma única palavra. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Se coloquem de pé todos, por favor. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vamos juntos, diga isso comigo por favor, vá, como você creu. O que está escrito ali? E na sequência, uma palavra. Sexta-feira, nós batalhamos, guerreamos, é dia de guerra. Reuniões voltadas para a cura e libertação. Mas o que nós estamos lendo se enquadra em todos os contextos da nossa vida.
Eu não sei quais são as suas lutas. Eu não sei o que você tem vivido. Não sei quais são as suas expectativas. Quem espera viver algumas coisas ainda dentro deste ano? Levanta as mãos, por favor. Eu também. Tem coisas que eu já estou numa guerra eu com Deus. Falei, Senhor, até dezembro. Senhor, de dezembro não vai passar. Já estou na minha guerra espiritual com Ele. Falei, Senhor, por favor, eu te imploro, com temor, humildade, respeito, eu peço, Senhor, faça, por favor. O centurião era um homem de posição, um homem de recursos, um homem que tinha o seu respeito, um homem com uma relevância em relação ao lugar em que ele vivia. Ele deixou tudo isso para trás para ir até o Senhor. Por quê? O nome dele não poderia fazer nada por ele, o status social dele não poderia fazer nada por ele naquele momento, nenhum recurso financeiro poderia fazer nada por ele naquele momento. Ele entendia que para que o seu servo fosse curado, era somente um milagre. Milagres somente por intermédio do poder do Senhor. Ele é um Deus que realiza milagres. Salmo 145, versículo 19, diz assim: Ele concede os desejos dos que o temem, ouve seus clamores e os livra. O que hoje bate mais forte aqui dentro de você? Qual é o desejo da sua vida? Qual é o milagre que você deseja viver? Qual é a mudança, seja familiar, conjugal, saúde, seja qual for, que você deseja alcançar? Feche os seus olhos, por favor. A Bíblia é um livro que contém muitos milagres. Você se lembra da multiplicação dos pães e dos peixes? Sabia que antes da multiplicação dos pães e dos peixes, pessoas foram curadas? Várias pessoas foram curadas? O que isso que eu estou falando nos diz? Aquele povo viveu uma sucessão de milagres. Saíram da cura para uma provisão sobrenatural. Sucessão de milagres. Eu acredito nisso. Num Deus que quando nos abençoa, nós vivemos uma sucessão de milagres. O milagre da pesca maravilhosa. Aqueles homens em 24 horas viveram o maior fracasso e o maior sucesso da vida deles. A cura de enfermos, como a mulher do fluxo de sangue, o paralítico do tanque de Betesda, os leprosos, inclusive Naamã. Mulheres que foram curadas da esterilidade, Sara, Rebeca, Raquel, Ana, mãe de Sansão. Mulheres que não poderiam gerar por nada. Fogo caindo do céu. Moisés, por intermédio do poder do Senhor. Nossa, Moisés foi implacável. Os feitos, as realizações de Moisés foi algo sobrenatural. Mas tudo isso teve uma origem, tudo isso teve uma fonte. O Senhor. Basta uma palavra. Não se acostume a correr atrás do tirar a rocha. Simplesmente tirar a rocha. Creia que o sobrenatural quem fará é o Senhor. Não passe a sua vida preparando simplesmente o cavalo. E o cavalo está cada vez mais preparado, mas espiritualmente falando não houve evolução. Não tem sentido. Todo o nosso sucesso depende inteiramente do Senhor. Então eu gostaria que neste momento
você com as suas palavras dissesse ao Senhor: meu Pai, eu vim nessa manhã por uma palavra. Meu Pai, eu preciso de uma única palavra. Meu Pai, eu não preciso de mais do que isso, é uma única palavra. Meu Pai, a tua palavra é soberana. A tua palavra, meu Pai, é implacável. A tua palavra, para aquilo que ela é enviada, ela não voltará para o Senhor vazia. Se o Senhor disser sim, acabou. O diabo pode tentar dizer não, ele não poderá. Pessoas poderão dizer não, elas não poderão. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Os meus milagres virão do Senhor, o impossível virá do Senhor. Meu Pai, tomado por essa mesma fé do centurião, eu digo isso: basta uma única palavra. Diga a Ele: meu Pai, eu perdi tanto tempo da minha vida correndo atrás de tanta coisa. Eu perdi tanto tempo da minha vida me esforçando para ser pleno, completo, mas buscando naquilo que é natural. Mas eu preciso de uma única palavra, uma única palavra. Basta uma palavra. Eu não estou pedindo mais que isso. É uma palavra é o suficiente, uma palavra é o necessário, e você vai viver grandes viradas, grandes mudanças. Uma palavra, é uma palavra, uma palavra. O Senhor terminou a conversa com aquele homem dizendo: seja feito conforme a sua fé. E no mesmo instante o servo dele foi curado. A Bíblia não dá relato de quanto tempo o servo dele estava enfermo, mas sem o Senhor o problema não se resolveu. Com o Senhor, uma palavra foi suficiente para mudar a história daquele servo. É uma palavra. Tudo que você precisa é uma palavra. É uma palavra. Não é qualquer palavra, é a palavra do Senhor. Tem pessoas esperando o sim de homens, mas o sim que importa é o de Deus. Invista tempo nele, gaste tempo nele. Vai valer a pena, não será em vão. Escute o que eu estou falando. Invista mais tempo nele e ele vai fazer valer a pena. O impossível vai acontecer, vai valer a pena. Se entregue, se jogue, se lance, vai valer a pena. Pelo que eu estou sentindo, eu digo o que eu falo pelo Espírito: não vai ser em vão. Se lance nele e vai valer a pena. As suas entregas, o seu posicionamento, os seus clamores, vai valer a pena. Creia, decida deixar o seu status social de lado. Deixe a tua posição hierárquica de lado. Deixe os seus recursos e conhecimento de lado. Deixe tudo para ir até o Senhor. Deixe em segundo plano e busque o que é mais importante. Marta, Marta, você se preocupa com muitas coisas. Vitor, você se preocupa com muitas coisas. Guilherme, você está inquieto com coisas demais. Fernando, você está preocupado demais. Ana Paula, você está preocupada demais. Uma coisa é necessária. Márcio, muita coisa te preocupa. Você está correndo atrás de muitas coisas. Uma coisa importa. Tamara, uma coisa importa. Deixe as demais e vai até essa que importa. Se você tem Ele, você tem cura. Se você tem Ele, você tem transformação. Se você tem Ele, você tem restauração. Se você tem Ele, você tem mudança. Se você tem Ele, você tem materialização de sonhos e projetos. Se você tem Ele, você tem o impossível. Se você tem o Senhor, o soberano, dele, por Ele, para Ele, 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 você terá o melhor dele. Decida se lançar, decida crer, decida acreditar. E eu declaro pela fé: aonde existirem enfermos, sejam curados agora. Eu declaro: sejam curados agora. Essa enfermidade, ela vai desaparecer. Essa dor crônica, esse incômodo, esse problema que tem te acompanhado e não é de hoje, ele vai desaparecer. Sejam curados agora, em nome do Senhor Jesus. Sejam curados agora. Aqueles que têm lutado dia após dia contra a mesma situação, eu declaro:
glorioso, o desfecho será glorioso, ele será extraordinário, viradas vão acontecer, mudanças vão acontecer. Não fracasse nas urgências da vida. O Senhor tem uma saída sobrenatural para questões urgentes. Saiba que muitas vezes na urgência, o Senhor nos provará. Ele aproveitará desse momento para nos ensinar algumas coisas. Um momento de urgência pode ser desconfortável. Porém, nesses momentos, nós tomamos decisões radicais. Nos abrimos para coisas que anteriormente estávamos fechados. Quebrantamos os nossos corações. Nos momentos de urgência, pessoas rompem com aquilo que não conseguiam romper. Na urgência, nos arrependemos. Na urgência, muitas vezes, nós temos um encontro real e verdadeiro com o Senhor. A urgência, ela não é permissão para a desobediência. Quanto mais urgente for, mais difícil, mais complicado for, maior deverá ser o seu nível de dependência. Priorize o que deve ser uma prioridade. Persiga aquele que pode materializar os seus sonhos e projetos. Se você não quiser nada com ele, você não terá o melhor dele. Eu não falo nem com o propósito de uma troca. Não acredito que exista um relacionamento saudável com base na troca. Não existe. Porque uma vez que não é recíproco, então o negócio desanda. Não. Nós estamos às vésperas dos 52 dias. Tome a decisão de fazer desses 52 dias o período mais espiritual da tua história de vida. Não estou falando de religiosidade. Estou falando de colocar as vontades do Senhor acima das suas. De colocar aquilo que é essencial à frente de tudo e de todos. O centurião viveu aquela experiência incrível porque ele passou o Senhor Jesus à frente do seu status, da sua posição e poder. Quando ele diz ali, eu sou homem sujeito à autoridade, naquele momento ele estava dizendo, eu estou me sujeitando à sua autoridade, uma palavra é o suficiente para mim. Se submeta à autoridade dele. Creia que ele não falhará. Creia que ele não falhará. Diga isso a ele nesse momento, eu sei que o Senhor não falhará. Eu sei que o Senhor não vai falhar. Eu sei que o Senhor não vai falhar. Homens falham, homens perdem, homens são derrotados. O Senhor não falha, o Senhor não perde, o Senhor não pode ser derrotado. O Senhor não falha, não perde, o Senhor não pode ser derrotado. O Senhor não falhará. Eu creio nisso, meu Deus não falhará. Neste momento de aflição, eu creio que o Senhor ouvirá os meus clamores. Eu creio que o Senhor não falhará. Eu creio que eu não vou sair derrotado dessa batalha. Eu creio que eu não vou sair humilhado dessa batalha. Eu vou sair abençoado. Eu vou sair com a minha vitória. Eu vou sair com grandes mudanças. Eu oro, meu Pai, juntamente com a tua igreja, e eu declaro pela fé, hoje é dia de vitória, Senhor. Hoje é dia de cura, hoje é dia de libertação. E esse mal que tem tido poder sobre a vida dela, esse mal que tem tido autoridade sobre a vida dela, esse mal que a influenciou negativamente, ele vai cair por terra. A partir deste momento, ele vai cair por terra. Ele vai cair por terra. Ele não vai prevalecer. Ele não vai influenciar mais nos resultados dela. Essas ciladas cairão por terra. Essa opressão cairá por terra. Esses problemas cairão por terra. E milagres vão acontecer. Creia que ele não vai falhar. Para o Senhor falhar, para que a promessa do Senhor falhe, isso significa que ele precisaria falhar. Ele não falha. Creia nisso. Não abaixe as suas mãos. Não deixe o seu espírito morrer.
Creia que Ele é o Deus do impossível. Creia que Ele é o Deus de milagres. Creia que Ele é o soberano, o Senhor, o Deus que transforma, o Deus que faz. Diga isso a Ele, declare pela fé. É o nome que está acima de todo nome. Declare isso, há poder. Louve a Ele, diga isso, há poder. Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Eu pergunto a você, existe algo difícil demais para o Senhor? Você acha mesmo que a tua luta de agora é difícil demais para o Senhor? Essa pergunta, logo após ela, um grande milagre aconteceu. O Senhor disse a Abraão: voltarei por esta época no ano que vem, e Sara terá um filho. Ela não podia gerar, mas ela gerou. Ela não podia viver, mas ela viveu. Eles não poderiam viver esse sonho, a materialização desse grande desejo que existia dentro deles. Diz assim: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso alguma coisa é difícil demais para mim? Não existe. Olha para cá um instante. Muitas vezes, por conta do péssimo hábito da comparação, nós começamos a colocar muitas justificativas que atuam como um empecilho para o sobrenatural, onde nós falamos: mas é que com ele, mas é que naquele contexto, mas o que aconteceu foi diferente, mas ele tem, mas ele ouviu, mas ele conhece, mas eu estou sozinho, eu não tenho pessoa junto comigo, mas isso, mas aquilo. O Senhor quebra todas as nossas estruturas de justificativa com uma pergunta: existirá algo difícil demais para mim? Não limite o agir do Senhor. Sinceramente, o nosso propósito vai durar 52 dias. Mas Ele nunca precisou de 52 dias para abençoar alguém. O nosso ano tem 365 dias. Ele nunca precisou desse tempo para abençoar alguém. É uma palavra, um instante, um segundo, é um momento, um dia, minha vida muda. Um dia o impossível acontece. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e Ele o ajudará. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. E Ele nunca deixará que fracasse a pessoa que lhe obedece. 2 Reis 3,17, e é uma passagem que eu amo, diz assim: pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento, nem chuva, contudo, este vale ficará cheio de água, e vocês e seus rebanhos e os seus outros animais beberão. Vocês não verão o natural, vocês não verão sinais, mas mesmo assim eu vou fazer por meios sobrenaturais, eu vou realizar, eu vou mudar. Você não vai ver muitas coisas, mas o Senhor vai estar fazendo coisas incríveis.
Você acha que é por intermédio do vento? Não é, é por intermédio do Senhor. Você não verá pessoas, mas Ele vai encher o vale da sua vida de bênçãos, Ele vai encher o vale da sua vida de alegrias, Ele vai transformar o vale de tristezas e lágrimas em um vale de bênçãos e grandes alegrias na sua vida. Levante as suas mãos. Senhor, eu oro pela vida dela, eu oro pela vida de cada uma das pessoas que aqui estão, eu oro pela vida de cada uma das pessoas que nos acompanham por essa transmissão, e declaro pela fé: nós não veremos vento, nós não veremos chuva, mas esse vale da nossa vida, o vale da vida dessas pessoas, vai se encher de bênçãos, de grandes alegrias. Eu declaro, eu abençoo a sua vida, eu abençoo vocês que nos acompanham por essa transmissão, e declaro: o impossível acontecerá na sua vida, portas vão se abrir, o sobrenatural vai acontecer, em nome de Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Eu ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.